Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Irmãos, venho a vocês com essa mensagem importante e muito alarmante, né, sobre o assunto do qual falaremos hoje, que o Senhor tem colocado no nosso coração, né, para estar compartilhando com os irmãos. O assunto é muito solene, muito sério, porque trata-se do tempo no qual estamos vivendo, irmãos. Aqui no título dessa mensagem é o fim dessa era chegou, o fim dessa era dispensacional de Deus chegou, né? Deus tem as formas de tratar as pessoas ao longo de toda a história, desde Adão e Eva até o momento no qual estamos aqui. E o Senhor deixou tudo claro, né? Os discípulos perguntaram para ele lá no Monte das Oliveiras sobre os sinais, né? Sobre quando isso acontecerá, como será a vinda do Filho do Homem, quando tudo isso terminará, ou seja, quando chegará o fim dessa era. E durante as explicações do Senhor Jesus Cristo, ele foi falando, né, sobre a grande tribulação, o princípio das dores, tudo que iria acontecer nos últimos dias, antes que ele viesse, voltasse, né, e estabelecesse o seu reino, o julgamento que passaria essa terra, os ímpios, os incrédulos, né? O Senhor foi explicando aos discípulos em Mateus 24. E quando nós chegamos, irmãos, em Mateus 24, 32, ele tem aqui a parábola da figueira. E olha só que interessante, profunda é essa parábola, irmãos. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas essas coisas, que coisas, irmãos? Ele falou um monte de coisas anteriores, né? Princípio das dores, guerra, rumores de guerras, terremotos, mas tudo isso não é o fim. Ele falou de apostasia, ele falou de anticristo, ele falou muitas coisas, muitos sinais que estariam acontecendo, que iriam acontecer ao longo da história do homem aqui, né, depois que Cristo falou isso, mas que nos últimos dias eles seriam amplificados, aumentados, né? E aí nessa mesma sequência, né? Igualmente, quando vir de todas essas coisas que estamos vendo hoje aí, meus irmãos e minhas irmãs, todo aquele que tem o olho, né, aberto para sentir e ver, de acordo com as profecias na Bíblia do Senhor, palavra de Deus, e com o que tem ocorrido neste mundo, nós estamos percebendo e vendo, nós sabemos que realmente, aqui, Mateus 24, 33 diz, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Sabei que ele está próximo às portas. Quem é esse ele, meus irmãos? Senão o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que virá para reinar sobre este mundo, mas antes um forte juízo será apresentado para toda essa humanidade, onde a Bíblia diz que 2/3 será varrido dessa terra, fogo, pedras, terremotos, tudo quanto é coisa de juízo passará por esse mundo. É como se fosse uma purificação antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vem para reinar sobre esse mundo. Nós sabemos pela palavra de Deus, irmãos, que todos esses sinais da grande tribulação, daquele período da última semana de Daniel, que ocorrerão aqui nessa terra, onde nós, os santos do Senhor, aqueles que o Senhor fala em Apocalipse, né, da 2 ou 3, se eu não me engano, né? Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te livrarei, o Senhor fala, eu te livrarei da hora da tribulação, da hora da angústia, da hora do juízo que há de vir sobre esse mundo. Então essa igreja, nós, né, que somos os santos do Senhor, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja de Deus estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo, nós seremos livrados. Mas olha, quando todos esses sinais estiverem acontecendo. Irmãos, se nós sabemos que o último tempo, o apóstolo Daniel, a ele foi revelado, né, que 70 semanas estão determinadas para o seu povo, até que seja restabelecido, né, ou melhor, estabelecido o reino do Messias aqui nessa terra, que cessaria, né, todas as dores, sacrifício, opressão, tudo cessaria após, quando finalizasse essas 70 semanas. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi tirado dessa terra nas 69 semanas, e a partir do momento que a igreja do Senhor, ela foi inaugurada nessa terra, onde o povo judeu negou o Senhor,
o seu Messias, o seu rei, aquele que veio para eles e eles o negaram, naquele momento que Estevão foi apedrejado, então se negou, né? Eles negaram, o Senhor foi longânimo, paciente, eles já tinham matado o Senhor, já tinham crucificado o Senhor, já tinham negado, estavam perseguindo os irmãos, os apóstolos, todos aqueles que estavam se convertendo ao Senhor Jesus, né, ao cristianismo. Então, mesmo assim, o Senhor foi longânimo, foi esperando até aquele momento em que Estevão pregou com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo e foi apedrejado. Naquele momento, realmente, o Senhor falou, opa, deu um stop no relógio profético do Senhor. E então se iniciou aquilo que estava oculto em Deus, escondido em Deus, desde antes dos séculos, desde a eternidade, que era a sua igreja, a noiva de Cristo. Começou-se ali então, inaugurou-se a igreja do Senhor, entrou-se uma nova fase nesse mundo, onde o testemunho de Deus agora passou para a igreja, onde não há gregos, não há nem judeus nem gregos, onde os dois formam um só homem, um só corpo, né, em Cristo Jesus. Então, louvado seja o nosso Senhor, meus irmãos, porque tudo isso já aconteceu. Temos a última semana para acontecer. E essa última semana será o período final, período de julgamento das 7 trombetas que serão trocadas na terra, certo? E nós estamos próximos dessas trombetas começarem a tocar, irmãos. Estamos próximos de se levantar o homem da iniquidade, o homem do pecado, o iníquo, citado em 2 Tessalonicenses, né? Nós temos ali o homem da iniquidade, estamos muito próximos disso, irmãos. Tudo está culminando para isso. Temos aí uma grande probabilidade de, brevemente, esse terceiro templo ser construído. Nós não estamos preocupados com isso, irmãos, eu sei. Nós que somos cristãos, que pertencemos à igreja de Deus, a igreja que o Senhor Jesus Cristo fundou nessa terra, nós estamos aguardando o Senhor, aguardando o chamado dele. Nós não estamos aguardando o anticristo, não estamos aguardando construção de templo, mas tudo isso está acontecendo, irmãos. E tudo isso faz parte dos sinais que o Senhor falou aqui em Mateus 24. Em outras profecias, inúmeras profecias aqui, o Senhor nos aponta esse tempo no qual estamos vivendo. Eu sei que muitas eras foram semelhantes, mas essa, irmãos, o Senhor tem colocado muito material mesmo de irmãos do século XIX, anteriores a isso ainda, atualmente, irmãos aqui agora que estão pregando sobre esses tempos, irmãos, sobre esse tempo no qual estamos vivendo. Então é muito importante que nós estejamos em oração, em consagração, em leitura da palavra de Deus, em comunhão com irmãos verdadeiros, irmãos que estão buscando a verdade, irmãos que não estão buscando Deus porque eles querem bênçãos, prosperidade, dinheiro, só querem pedir a Deus, mas irmãos que estão de fato buscando no Senhor a sua presença, buscando o Senhor como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, como aquele que morreu por nós naquela cruz, que ressuscitou, está à destra do Pai e que está nos aguardando, porque a promessa dele é que com ele, juntos, nós reinaremos com o Senhor. Irmãos, eu vou apresentar para vocês algo realmente muito solene, mas antes vamos terminar aqui Mateus 24, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essas coisas que foi citada nos versículos anteriores de Mateus 24. Recomendo que os irmãos leiam, então, com muita calma e muita reverência ao Senhor, essa parte, né? E continuando, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo vai passar, irmãos, nós sabemos disso, né? O Senhor sabe disso. Isso aqui está tudo reservado, guardado como um tesouro para ser consumido. O Senhor vai refazer tudo isso. Mas as palavras do Senhor, essas não passarão, porque elas são eternas, irmãos. O Senhor é aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo que o Senhor fala, isso se cumprirá. Então, meus irmãos, eu vou apresentar para vocês, na sequência, depois de um hino, depois de um louvor, né, algo muito solene que diz respeito à última igreja que nós temos aqui na terra. Nós temos aí as 7 igrejas do Apocalipse, que o Senhor deixou para nós aqui, profeticamente. São igrejas que existiram na Ásia Menor e
As características que o Senhor fala ali são aquelas ali mesmo para a época, mas não somente para aquela época, irmãos. Porque, na verdade, o Senhor selecionou aquelas 7 assembleias para falar das 7 igrejas, da história das 7 igrejas ao longo dessa era dispensacional, da qual nós estamos na última era, ou melhor, na última igreja de Laodiceia, e essa igreja está apontando que o Senhor está às portas. O homem da iniquidade está para se manifestar. Essa igreja, irmãos, infelizmente, essa igreja, não estou falando da igreja de Deus, a igreja verdadeira, daquela composta pelos verdadeiros salvos, daqueles que professam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e estão sofrendo a vergonha dele na cruz, que não estão se apegando a este mundo, porque aqueles que buscam o Senhor sabem que ele não é deste mundo. Então não amam nada deste mundo e amam sim as coisas do Senhor. Nós somos aqui apenas co-cidadãos dos céus aqui nesse mundo, nós somos peregrinos, e estrangeiros nessa terra, irmãos. Então esses são os verdadeiros seguidores do Senhor, da igreja do Senhor, Então a igreja de Laodiceia, irmãos, ela está chegando num ponto em que ela já chegou, na verdade, irmãos. A gente já tem visto aí adorações a homens corruptos, a homens políticos, que nada tem a ver com o Senhor, nada tem a ver com o Senhor. E muitos membros, servos, seguidores, que se dizem seguidores de Cristo, estão nessas ditas igrejas aí espalhadas por esse mundo, irmãos. É triste nós temos que falar isso. É triste nós temos que nos enquadrar no mesmo grupo, de cristãos que estamos aqui proclamando o Senhor Jesus Cristo e sabendo que muitos aí, a grande maioria, irmãos, pertencem, infelizmente, à igreja de Laodiceia, que é esse grande movimento que eu vou apresentar para vocês hoje, um pequeno sinal de um evento que aconteceu, que vocês já vão ver logo depois desse louvor que ouviremos do irmão. Jesus, em breve hás de vir para nos levar ao eterno lar. Do mundo vil vamos sair e entre nuvens te encontrar. Teu santo rosto iremos ver e a ti louvores sim render. Teu santo rosto iremos ver e a ti louvores sim render. Em breve nos virás buscar, as horas pois convém remir. Queremos só te agradar e os passos teus aqui seguir. Esperaremos esse alvor como os que aguardam seu Senhor. Esperaremos esse alvor como os que aguardam seu Senhor. Em breve o tempo passará, porque esquivamo-nos da cruz, com afeição aliviará seu peso o Senhor Jesus, e a sua voz de aprovação será bem rico galardão. E a sua voz de aprovação será bem rico galardão.
que vem, Senhor Jesus, a noiva nela teu amor, queremos ver em plena luz teu rosto, sim, bom Salvador, porque contigo no teu lar nós ansiamos logo estar, porque contigo no teu lar nós ansiamos logo estar. Louvado seja o nosso Senhor, meus irmãos. Irmãos, aqui, ó. Eu vou colocar para vocês agora um trecho de um vídeo que foi tirado, tá? Um vídeo de 27 minutos. É um congresso que ocorreu aqui em Balneário Camboriú, no centro de eventos, um local onde cabe milhares de pessoas, onde milhares de pessoas pagaram uma quantia X lá, que provavelmente não é pouco, tá? Realmente movimenta muito dinheiro isso aí. E foram lá para serem enganadas, pagaram para serem enganadas, meus irmãos. Infelizmente, é o que nós temos hoje. As pessoas hoje, a verdade do Senhor, ela é gratuita, mas ela não é buscada pela grande maioria. A grande maioria não está interessado na verdade, a grande maioria está interessado em coisas para si mesmo. Então elas acabam sendo enganadas, acabam enganando também e sendo enganadas. Tem aquelas pessoas que nascem, né, para enganar. Também essas pessoas são enganadas. Existem aqueles que querem ser enganados e até pagam para serem enganados. Então, meus irmãos, eu com muita tristeza que eu vou colocar esse videozinho, 3 minutos para você acompanhar. Você vai perceber a força que tem esse espírito da iniquidade. A força que tem isso. E o Senhor deixou tudo registrado nas suas palavras para que nós tivéssemos cuidado. Filhinhos, é chegada a última hora. O apóstolo João fala, nós vamos ler sobre isso na sequência, irmãos. É chegada a última hora. 1 Timóteo fala que nesses últimos dias sobrevirão tempos terríveis, irmãos. Estamos vivendo esse tempo do fim. O relógio está próximo a bater. Naquele ponto, eu não sei quando é esse dia, meus irmãos, e nem essa hora onde o Senhor nos chamará. Sabemos e sentimos que está chegando, mas não sabemos exatamente. O Senhor mesmo falou, não sabeis o dia nem a hora, mas estamos sentindo que isso está chegando, meus irmãos. Isso é real, tá? Isso não é para te desanimar, não é para você deixar de fazer aquilo que você tem feito, né? Aqueles projetos que você tem na sua vida. Se você está para se casar, você continua seu projeto de casamento, seus planos de casamento. Se você está construindo, continue suas construções. Se você está estudando, conclua seus estudos. Se você está com um projeto na empresa, continue seu projeto. Não é para isso que nós estamos aqui, para desanimarmos. Mas é para mostrar o seguinte, meus irmãos, que coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, mais do que nunca. Esse é o momento de você não deixar que nada tire o Senhor como foco da sua vida. Todos os dias de manhã, acorde, coloque-se diante do Senhor. Fala, Senhor, primeiro lugar o Senhor. O que o Senhor tem para mim hoje, me usa, me coloca, me dá a situação. E se o que eu estou fazendo na minha vida, meus planos, meus projetos, for da vontade do Senhor, for da permissão do Senhor, fazem parte daquilo que o Senhor tem para a minha vida, que eu continue, Senhor, com o Senhor. Ou seja, continue a vida, meus irmãos. Nós estamos no final, nós não sabemos, a qualquer momento tudo isso ficará para trás. Mas siga tranquilo, em paz. Se você está no Senhor, se você tem o Senhor, se você creu já no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebeu o selo do Espírito Santo, você é propriedade exclusiva de Deus. Ele não te deixará naquele momento que Ele vai nos chamar dos céus. Isso é o mais importante, meus irmãos. Preste atenção no que nós vamos ouvir agora, que nós já continuaremos para finalizar esse vídeo e essa mensagem sobre a palavra do Senhor nesse tempo muito importante no qual estamos vivendo. I see celebrities Eu vejo celebridades coming to you, vindo até ti. famous Pessoas famosas, football players, jogadores de futebol famosos,
famous people in the internet, Pessoas famosas na internet they come to you vindo até ti and they sow money to your e ministry. semeando dinheiro ao teu ministério. Some of them became faithful members to your church. Alguns deles vão ser membros fiéis da tua igreja. They don't live in the same city, Eles talvez não vivam na mesma cidade, but they are faithful to your mas ministry. eles são fiéis ao teu ministério. The Lord says, O Senhor diz: you will begin to see it come to pass você vai começar a ver isso acontecer in this very next year coming. no próximo ano que virá. Did you ask God for a private jet? Você pediu a Deus por um jato particular? Because I saw the Lord Porque eu vi o Senhor touch someone tocando alguém and they give it to you. e eles dando isso para você. Wow. I want us to pray for Apostle and his wife Eu gostaria que orássemos pelo apóstolo e sua esposa for the next 10 seconds nos próximos 10 segundos against any attack contra todo ataque that will come against them, que virá sobre eles, especially after this conference. especialmente após essa conferência. If you are a part of this church, Se você é parte dessa igreja, I want you to stretch your hands eu towards them, quero que você estenda as tuas mãos sobre eles. and I want you E eu quero to lift up your voice que você levante a tua voz and begin to pray e comece a orar in the Holy Ghost no Espírito Santo and pray for them. e ore por eles. Lift up your voice. Levante a tua voz. Is this how you pray for your É pastors? assim que vocês oram pelo teu pastor? Lift up your voice Levanta a tua voz, igreja, and pray for them. e ore por ele. I know what I'm doing. Eu sei o que estou fazendo. Lift up your voice Levanta a tua voz and pray. e ore. Kaparavazekatose, Ipalakatos kavalaha, Rakapante verekotos, Sikatelebarakatosa. We come against every attack. Nós nos levantamos contra todo We ataque. destroy Nós destruímos every plan todo plano of the enemy do inimigo against the contra a lives. vida dele. Be broken. Que seja quebrado Now. agora, 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 agora. Pray. Ora por ele. Lamentável, né, meus irmãos? Lamentável, temos que ver isso. Isso tem muito por aí hoje, meus irmãos. Isso foi só uma amostra do que aconteceu aqui, bem próximo de onde eu moro, né? Em Balneário Camboriú. Mas o mundo hoje está cheio disso, meus irmãos. Infelizmente, essa grande apostasia é um dos fortes sinais do Senhor também, da sua vinda. As pessoas ficarão louvando, achando que estão louvando a Deus, mas estão louvando e adorando a Satanás. Essa é a verdade, meus irmãos. E vocês percebem que é muito forte. Eles fazem um cenário, eles criam, eles sabem, eles conhecem a mente humana, a carnalidade do ser humano. Então eles usam de todas as técnicas possíveis para despertar no homem aquilo que vocês viram nesse vídeo agora aí, né? Eles chegam a chorar, se alegrar, eles cantam, choram e dão risadas. As palavras são dirigidas e organizadas de tal forma para atingirem os seus objetivos. E essas pessoas não estão adorando ao Deus vivo e verdadeiro, aquele Pai de Cristo Jesus, aquele que tudo criou. Mas eles estão aí com uma grande apostasia, meus irmãos. Por isso você tem que ter muito, muito, muito cuidado hoje. Não se afaste da verdade. Não se afaste da palavra de Deus. Tudo tem que estar na palavra, tem que ler na palavra, tem que ver na palavra a doutrina do Senhor. Não se afaste.
Agora é o momento, irmãos. Quem está andando na carne vai cair. Quem está andando na carne vai ser vítima desses falsos profetas que estão aí enganando a muitos. Por isso, irmão, veio essa mensagem muito forte, mas precisa ser falada, irmãos. Precisa que todos nós, você que ouviu, eu sei que é pouquinha gente que vê isso, mas que seja nós pouquinho. O Senhor tem os seus espalhados. Infelizmente também, meus irmãos, a gente sabe que o Senhor tem um remanescente. Ele não tem um grande grupo, a grande população. Quem tem isso neste mundo é o inimigo. O inimigo está com essas multidões aí, atrás de alguma coisa para eles mesmos, benefício próprio, né? Então, irmãos, primeiro, essas pessoas primeiro estão buscando dinheiro, poder, fama, claro, isso é fato. E as pessoas estão pagando para também ganhar alguma coisa em troca. Você viu? Falou até em jatinho particular ali. Se fala em muito poder, muita glória para o homem. Nada a ver com o nosso Senhor, nada a ver, a nossa glória está nos céus. Então, irmãos, na verdade, tudo isso não passa de um plano maligno para estar preparando as pessoas para receber o anticristo, irmãos. É muito mais do que dinheiro, entende? Eu sei que ali está envolvido dinheiro. Aqueles que estão, aqueles homens da frente, muitos ali por trás, aquele tal de bispo, apóstolo, não sei o que deram o nome para aquele pessoal ali, para aquela pessoa, eles estão interessados realmente em dinheiro, irmãos. As pessoas são movidas por dinheiro, por fama, por poder. Mas por trás disso tudo, por trás disso tudo, tem um poder maligno, irmãos. Tem uma preparação, uma grande preparação para receber, adorar a besta, o anticristo. Esta é a realidade, meus irmãos. Então isso está no mundo todo, está impregnado, está espalhando e vai espalhar mais. Vai pegar muitos crentes que estão andando na carne, crentes fracos, crente que não quer se aprofundar na palavra de Deus. Vai pegar. Irmãos, que o Senhor possa colocar diante de cada um de nós, porque sabemos que temos muitas fraquezas, irmãos, muitas fraquezas, mas o Senhor tem os seus aqui nessa terra. Que o Senhor coloque essas pessoas diante de nós, para que juntos possamos nos fortalecer, para que possamos ter os dons do Espírito manifestado, estarmos preparados tanto para enfrentar essa situação com tranquilidade, com calma no Senhor, como para ajudar aquelas pessoas mais fracas, que estão seguindo na fé, que estão querendo ser enganados, pendendo, que nós possamos estar, irmãos, preparados para esse momento. Isso é o que o Senhor deseja de nós, acredito, meus irmãos, que nós estejamos preparados para nos ajudar uns aos outros no Senhor. Irmãos, 1 João capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim, ó: filhinhos, é já a última hora. É já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora, irmãos. Agora é a última hora, é por isso que eu falei, irmãos, o Senhor fala em hora, que tem uma hora, tempo, mas a gente sabe que o momento está chegando, irmãos. O momento está chegando. Ó, continuando, saíram de nós, eles saíram de nós, do meio dos cristãos verdadeiros, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, ficariam com a verdade, ficariam com o fundamento de Cristo, a pedra angular, aquela pedra que foi colocada como base da construção da igreja do Senhor. A gente que entende um pouquinho de construção, um pouquinho, meus irmãos, não é minha área, nós sabemos que quando vamos fazer uma construção, precisamos tirar o esquadro, precisamos marcar bem, esquadrejar bem, deixar bem aplumado o início da construção, o fundamento, para que tudo que vá para cima vá aplumado, vá esquadrejado, vá certinho. O Senhor Jesus Cristo é essa pedra de esquina que foi colocado para deixar tudo esquadrejado, alinhadinho, plumadinho. Os apóstolos formaram esse fundamento, meus irmãos. A igreja do Senhor tem que subir aqui. Qualquer coisa fora disso não é do Senhor. Por isso ele fala, não eram de nós, né? Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse, isso que está acontecendo, irmãos, que nós acabamos de ver nesse vídeo, e que existe muitos aí, e muitos templos espalhados, muitos prédios espalhados por aí, isso é para se manifestar para aqueles que conhecem a verdade, que eles não são todos de nós, né? Para se manifestar-se que não são todos de nós. Então, irmãos, é a sã doutrina do Senhor.
Se apeguemos à palavra de Deus. Nada fora, meus irmãos. Que não permitamos nada fora, meus irmãos. Quando você permite um erro doutrinal na sua vida, no seu grupo, né? Isso acaba expandindo, irmão, como um pequeno quantidade de fermento pode levedar toda a massa. Essa é a palavra que o Senhor nos deixa, né? E esse momento é o momento que nós precisamos estar atentos, irmãos, estar atentos. Olha o que nós temos aqui em Judas, capítulo 1, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Nós temos alguém poderoso, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus que está habitando no crente verdadeiro hoje. Ele é a nossa principal, não vou dizer arma, irmãos, ele é aquilo que nos dá o brilho, que nos dá a proteção, a garantia, né, de que nós vamos ser apresentados irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. O Espírito Santo está nos guiando, na verdade, nos guiando e nos levando a Cristo, irmãos. É isso. E continuando aqui no versículo 25, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, e para todos sempre. Amém. Então é nisso que nós estamos fundamentados, meus irmãos. Todos nós que temos o Espírito Santo, que cremos no Senhor, fomos selados, nós não cairemos nessa mentira, nós não cairemos nessa falsa doutrina, nós teremos irmãos que estarão próximos de nós, que nos alertarão. Irmãos, cuida com isso, irmãos, cuida com aquilo, isso não provém de Deus. Tenho certeza, meu irmão, que nem todos, infelizmente, têm acesso à palavra profundamente. Mas essas pessoas que são de Deus, são sinceras de coração, o Senhor há de colocar anjos nesse mundo, irmãos na fé, pessoas que vão ser usadas pelo Senhor, porque todos nós aqui somos apenas um vaso, irmãos, não somos nada sem o Senhor, nada, absolutamente nada, não estaríamos aqui falando nada se não fosse dele. Graças ao Senhor, louvado seja o Senhor por tudo isso, meus irmãos. Teria muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Mas o principal, meus irmãos, o principal é esse alerta, tá? É esse alerta. Mas para finalizar, primeiro, o privilégio da igreja, do Senhor, de estar sempre esperando pelo Senhor. Isso é um privilégio que temos, meus irmãos. Não estamos esperando nada do que vai ocorrer nesse mundo. Sabemos que esse governo, Trump, veio para cumprir profecias, que governo tal veio para fazer isso, e esse mundo está caminhando para uma bagunça geral. Mas o engano, na verdade, né, esse engano vai enganar praticamente todo o mundo, com exceção daqueles que têm o seu lugar, daqueles que foram eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Esses não serão enganados, meus irmãos. Esses terão a proteção do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo, Ele mesmo, em pessoa, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, aqueles que morreram no Senhor, ao longo desses 2000 anos, irmãos. Os santos do Velho Testamento, todos, ressuscitarão primeiro. Estarão lá diante do Senhor, nos ares, entre nuvens. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor, meus irmãos. A terra passará pelo julgamento. A última semana de Daniel voltará a bater, o relógio baterá. Tudo aquilo que foi profetizado pelo profeta Daniel
vai voltar a acontecer. Isaías, Zacarias, Miqueias, vai voltar a bater. Apocalipse. É isso, irmãos, é isso que está determinado. A palavra de Deus, esse livro preto que está aí espalhado pelo mundo, muitos rejeitam. Está tudo escrito, meus irmãos, tudo programado. O tempo está chegando, o fim da era dispensacional, a igreja está pronto disso aqui acontecer, irmãos. Sermos arrebatados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta de Deus. A última trombeta, né? A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Louvado seja o nome do nosso Senhor por essa tamanha esperança que temos, irmãos, fé que nos faz enxergar isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É a prova, irmão, nós sabemos, nós temos no coração. É como se nós já estivéssemos vendo nós lá com o Senhor. Nosso lugar é nos céus, a nossa pátria é nos céus, irmãos. Não tem nada de colocar a bandeira do Brasil em cima de nós, aqui e ali. Isso pertence a este mundo, irmãos. Nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro. Fomos resgatados deste mundo por um alto preço, irmãos. Nós todos aqui nesse mundo, na China, no Japão, Estados Unidos, Brasil, qualquer lugar, qualquer parte do mundo que for do Senhor Jesus Cristo, nós somos co-cidadãos dos céus. Somos todos do mesmo lugar. Não pertencemos mais a este mundo, irmãos. Louvado seja nosso Senhor por isso. Bendito seja seu nome e que Ele possa abençoar você, meu irmão, com essa palavra. Que você possa ser edificado e possa proclamar isso a mais pessoas. O fim dessa era dispensacional chegou. Falta só o Senhor se manifestar. Isso pode ocorrer a qualquer momento, meus irmãos. Nós seremos tirados. No abrir e fechar de olhos, sairemos de cena, irmãos, e estaremos com o Senhor, com corpos glorificados para sempre. Louvado seja seu nome. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã, e até nosso próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, se assim tivermos tempo. Um grande abraço. Até mais. Fiquem todos com Deus.